que é pela vida de Jesus. Rezamos na oração inicial da missa. Pela humilhação do vosso Filho, que o nosso mundo se eleva. Por quê? Porque nós percebemos que o pecado que há neste mundo nos leva sempre para baixo. Não é à toa que no nosso imaginário nós entendemos, nós falamos, é pintada uma imagem de que o inferno é debaixo da terra. É óbvio que se a gente cavar, a gente não vai encontrar o Satanás e nenhum demônio, isso é evidente. Isso é uma visão simbólica. E essa visão simbólica está fundamentada em quê? Todo homem, toda mulher, quando se deixa levar pelas suas paixões, pelas desordens do seu coração, pelos seus sentimentos que são tão inconstantes e variados, ao longo do dia, a gente começa de um jeito e passa por várias situações durante aquele dia, dentro do nosso próprio coração. Às vezes, tudo aconteceu do mesmo jeito que ontem, que anteontem, mas o nosso coração mudou completamente, de manhã, de tarde, de noite. Somos inconstantes. E nós percebemos que quando nos deixamos ser levados por isso, parece que a nossa vida cai. A qualidade da nossa vida cai. A qualidade dos nossos relacionamentos cai. O nosso mundo cai. A gente percebe quando a pessoa está triste, a pessoa fica como? Cabisbaixa, com os ombros recolhidos. A voz dela quase não sai, é pouca, é baixa. O mal, o pecado nos diminuem, nos trazem de forma inferior para baixo. E o contrário também é verdadeiro. Aquela pessoa que consegue ter uma certa estabilidade de vida, tem atitudes que não dependem dos seus sentimentos, mas daqueles vontades e desejos mais altos, mais para cima, também é uma pessoa mais altiva, mais alegre, mais entusiasmada, que também toca a vida dos outros e deixa os outros também mais alegres, mais entusiasmados, mais para cima. Percebam que, de todas as coisas que já aconteceram na história desse mundo, e também, de todas as coisas que poderão vir a acontecer, aquela que é mais alta e a que eleva tudo, que dá motivo para a alegria perfeita e plena, mesmo nos momentos mais difíceis, é o que Jesus fez por nós. Talvez você não tenha consciência disso porque você não parou ainda um pouco para poder pensar qual é o peso das atitudes que tem a sua vida e qual é o peso que tem a vida de Jesus no mundo. Meus irmãos, Jesus, um homem pobre, de mais ou menos 30 anos, no interior do Império Romano. Ele não nasceu na capital do interior. A capital do interior é Jerusalém. Mas ninguém no mundo estava preocupado com Jerusalém, estava preocupado com Roma, com Niceia, com Alexandria, com Éfeso. Ninguém sabia quem era Jerusalém. E Jesus nem lá nasceu, numa cidadezinha, longe, Nazaré, que ninguém sabe direito onde é que foi. Esse homem, de mais ou menos 30 anos, pobre, no interior do mundo antigo, mudou a história da humanidade para sempre. Porque aquele homem tem algo de diferente, de especial, de único. Ele não é um homem iluminado. Ele é o próprio Deus encarnado. Na primeira leitura de hoje, nós escutamos algo muito bonito. Talvez aqui nós não tenhamos o costume de ler com as Sagradas Escrituras, com a Bíblia. Mas como é que nós deveríamos fazer em casa? Deveríamos tirar um momento de recolhimento. Eu sei que às vezes é difícil, mas no horário onde a casa não tenha tanta zoada, deixar o celular de lado no silencioso, fazer o sinal da cruz, rezar pedindo o auxílio do Espírito Santo, pedir perdão dos nossos pecados, abrir a Bíblia e ler. No primeiro momento, entender o que o texto está querendo nos dizer. A profecia de Zacarias, um dos profetas do Antigo Testamento. Exulta, cidade de Sião, rejubila, cidade de Jerusalém, eis que vem teu rei ao teu encontro, ele é justo, ele salva. Esse profeta Zacarias é um dos últimos profetas do Antigo Testamento. E ele está justamente dizendo que vai se realizar aquele grande desejo que o povo tinha, de ter um rei que tinha sido prometido a Davi, que estabeleceria, de fato, de direito e para sempre, um reinado sólido, pacífico, onde se acabariam os problemas do povo de Israel. E esse rei
que Deus tinha prometido, o profeta está dizendo, ele está chegando. E ele vem humilde. Existia o costume dos reis andarem nos lugares onde eles venciam e derrotavam, montado num jumento. Por quê? Para dizer que aquele lugar já estava pacificado. Durante a guerra, o rei usava um cavalo poderoso e bonito, mas depois que ele já tinha vencido a todos os seus inimigos, ele marchava com seu exército num jumentinho, para mostrar o quê? Que ele ali já estava reinando em paz, que aquilo ali já estava sobre o domínio dele. Nós rezamos no finalzinho da missa, né, antes de comungar, pedindo a Deus aquela oração que Jesus disse para os seus apóstolos depois de ressuscitado: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não a paz que o mundo nos dá. Porque qual é a paz que o mundo quer nos dar? É a paz do conforto. Só que existe um problema. O conforto não dura muito, meus irmãos. Nós perdemos a paciência até mesmo com o descanso, não é assim? Quem é que aguenta ficar em cima de uma cama 5 dias direto? Não aguenta. O próprio corpo atrofia, se perde o seu vigor, sua força, fica para baixo. Ninguém consegue fazer nada durante uma semana, 8 dias direto. Precisa parar, precisa ir no banheiro, precisa tomar um banho, você se enfada, você se aborrece. E por isso muitos de nós estamos estressados, porque estamos fazendo as mesmas atividades durante muito tempo e atividades que nos destroem. Pode prestar atenção, uma pessoa viciada em celular, por exemplo, ela é mais estressada, ela está impaciente, porque no celular ela só vê o que ela quer, o que ela gosta, na hora que ela quer, na frequência que ela quer. Ela se aborreceu, ela já passa para o próximo vídeo, já passa para a próxima foto, já passa para o próximo assunto, e você fica então enfurecido, porque quando você olha para uma pessoa do seu lado, aquela pessoa não vai fazer o que você quer. Na vida real as pessoas não fazem o que a gente quer, não falam o que a gente quer, e aí quando a gente se depara com aquilo, a gente fica estressado. Muitas vezes a própria pessoa também viciada em conteúdos obscenos, pornográficos, às vezes também desregulada na forma como come, desregulada na forma como descansa e dorme, a pessoa está estressada, porque ela não está com o coração ordenado, do jeito que deveria ser. A paz de Jesus, a paz que Deus nos oferece é uma paz diferente da do mundo. Por quê? Porque não é a paz onde acontecem as coisas do jeito que eu quero. É a paz das coisas que estão no lugar onde Deus quer. Não só fora de mim, mas principalmente, meus irmãos, dentro de mim. Para que nós possamos fazer como o profeta Zacarias nos diz: exulta a cidade de Sião, rejubila a cidade de Jerusalém, ou seja, se alegrem, fiquem felizes, porque Deus vai reinar sobre nós. Já vem o nosso rei chegando, e ele veio, e ele reina onde em nossas vidas? Na cruz. Na cruz Jesus estabelece o seu reinado definitivo no mundo e nas nossas vidas, porque nos mostra como todas as coisas são elevadas a Deus, através da humilhação dele. Ele se abaixa, ele vem ao nosso encontro. Meus irmãos, eu não sei se vocês têm noção disso, Deus nos persegue. Deus te ama tanto, Deus me ama tanto que nos persegue. Ele está ao nosso lado o tempo todo, mas nós queremos que o mundo seja do nosso jeito. E nós vamos, meus irmãos, infelizmente, às vezes pedindo para os demônios que façam as coisas do nosso jeito. Do nosso jeito. Porque não temos a coragem de ver a beleza do mundo tal como ele é. A gente quer as coisas do nosso jeito e a gente fecha o nosso coração. E a gente vai de estresse em estresse, de briga em briga, de descontentamento em descontentamento. Porque as coisas não são do jeito que a gente quer. E quando são, depois perde a graça, perde o sabor, perde a beleza. Eu me desinteresso. Se nós queremos nos alegrar com a chegada de Deus, precisamos fazer como o nosso salmo de hoje: bendirei eternamente o vosso nome ao Senhor, bendizer o vosso nome pelos séculos. Por quê? Porque misericórdia e piedade é o Senhor, Ele é amor, paciência e compaixão, sua ternura abraça a todos. Se eu não consigo reconhecer a presença de Deus, a ação de Deus na minha vida, eu não vou conseguir abrir o meu coração para recebê-lo, receber a paz dele, a ordem dele, no meu coração.
o louvor, o nosso louvor, quando nós cantamos os nossos hinos, quando durante o dia eu lembro daquele hino bonito e canto e louvo a Deus, quando durante o dia eu lembro de Deus e agradeço a Ele, eu estou reconhecendo e acolhendo a presença dEle na minha vida. E ao mesmo tempo pedindo para que Ele vá colocando o meu coração no seu devido lugar. Essa luta que eu falei para vocês até agora, da gente querendo as coisas do nosso jeito, ou da gente acolhendo as coisas do jeito que Deus nos dá, é o que diz a segunda leitura de hoje, de São Paulo aos Romanos. São Paulo fala que existe uma luta entre o Espírito e a carne. O Espírito de Deus e a nossa carne. E aqui a nossa carne, não entenda que é o corpo não, tá certo? Quando na Sagrada Escritura se diz carne, não é corpo. Carne é o ser humano, inteiro, completo. Os nossos desejos e aspirações. E tem o Espírito, que é o que dá a vida, que vem de Deus. Vejam, quem é Jesus? Né? Quem é Jesus? Alguns podem achar que é o Espírito Santo. Alguns vão entender aqui a piada interna, né? Vejam, Jesus e o Espírito Santo não são a mesma pessoa, mas são o mesmo Deus. Jesus e o Espírito Santo não são a mesma pessoa, mas são o mesmo Deus. O que Jesus faz na força do Espírito Santo. E quando eu estou me unindo a Jesus, quando a minha vida e a vida de Jesus vão se comungando, entrando em comunhão, o Espírito Santo, que é o Espírito de Jesus, começa a me inspirar e a me conduzir. Se eu sou guiado pelo Espírito Santo, meus irmãos, eu faço as atitudes de Jesus e não outras. Se as minhas atitudes não são as atitudes que Jesus tomaria, é porque o seu Espírito não está em mim e eu não estou dando liberdade para ele agir. E se eu não estou dando liberdade para que o Espírito Santo haja em mim, eu não estou dando liberdade para que ele conserte o meu coração, conserte os meus sentimentos, conserte a minha vida. Nós temos que entender, meus irmãos, que Deus age de dentro para fora. De dentro para fora. E aqui eu queria falar uma coisa muito séria com vocês. Nós temos, todo mundo, tá certo? Todo mundo aqui tem problema dentro de casa. Todos nós temos. Todo mundo aqui é um ser humano normal. E dentro das nossas famílias, os nossos pais, o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, também são seres humanos. Não sei se vocês notaram isso. Por que é que hoje em dia tanta gente gosta de animaizinhos de estimação? Porque um cachorro nunca vai olhar para você e vai dizer que é ridículo o que você está pedindo. E nós temos a capacidade de falar isso. Existe uma coisa que um ser humano pode fazer que nenhum animal pode: nos magoar. Por quê? Porque nós somos capazes de nos amar. Porque nós somos capazes de nos amar, nós somos capazes de nos magoar. Por isso que os animais não amam, meus irmãos. Eles não são livres, eles não nos escolhem. Eles são escravos dos seus instintos. O ser humano não. O ser humano é tão livre, tão livre, tão livre, que assim como nós podemos recusar o amor de Deus e dizer que nós não nos importamos com Ele, Ele que é o infinito amor que nos ama, nós somos capazes de dizer isso uns para os outros. Somos capazes de dizer isso para os nossos filhos, para os nossos pais, para os nossos esposos, para as nossas esposas, para as pessoas que trabalham conosco, que nos deram oportunidade, que nos perdoaram, que nos desculparam. Somos capazes de ferir essas pessoas. Por quê? Porque somos capazes de amar, somos capazes de recusar o amor. Porque só poderíamos amar se fôssemos realmente livres. O que é que isso tem a ver com a segunda leitura de hoje e com o evangelho de hoje? Se nós não percebermos, meus irmãos, que o peso, o jugo que Jesus oferece para nós é um peso pesado, incômodo? É. Eu não vou mentir para vocês, não. É um peso incômodo, sim. Vejam, ser pai, ser mãe, ser filho, ser filha, ser esposo, ser esposa é pesado. Não é leve, não. Não é. Ser católico também é pesado, não é leve. Ser um católico de verdade, que eu estou dizendo, que chega na missa de domingo, antes da missa começar, que consegue prestar um pouco de atenção no que o padre fala, de que em casa reza todos os dias, de que chega e se confessa com frequência, que toma a Eucaristia e a comunhão sem estar em estado de pecado,
mas que, recebendo Jesus Eucarístico e voltando para o banco, rezam para que Jesus coloque o seu coração, os seus sentimentos no seu lugar. Ser um católico de verdade é pesado. Por quê? Porque ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, um bom esposo, uma boa esposa, um bom católico, um bom empregado, um bom empresário é pesado, porque ser pai, ser mãe, ser tudo isso que eu falei, nos aperfeiçoa, nos leva para cima. Me digam vocês já escutaram essa frase, né? Para descer, todo santo ajuda, inclusive os demônios. Porque para descer, meus irmãos, para cair, para derrubar, para ir para baixo, a inércia leva. Agora, para subir, para crescer, para se elevar, para deixar Deus cuidar das nossas vidas, é necessário um esforço. Um esforço. Vocês percebem isso? Ser pai, ser mãe, ser esposo, ser esposa, ser filho, ser católico, ser um bom empregado, ser um bom funcionário, ser um bom empresário, é difícil porque isso te aperfeiçoa, isso te melhora, isso faz você perceber os seus defeitos, as suas limitações, a sua impaciência, a sua preguiça, os seus maus desejos, e te coloca numa sinuca de bico. E aí, eu vou mudar? Ou eu vou ficar desse jeito? Porque eu percebo que se eu ficar desse jeito, a minha família vai se destruir. Tantas famílias que se acabam, meus irmãos, não é por outra coisa não. Vocês não estão rezando. Não estão. Não estão se confessando. Estão deixando os problemas virem, problema vir, e problema vir, e briga vir, e briga vir, e briga vir, e discussão vir, e discussão vir. Não sabem se escutar, não sabem se perdoar. Meus irmãos, me desculpem, mas que coisa ridícula. Os jovens hoje, mas também os adultos, né? Começando e terminando namoro, casamento por WhatsApp, por direct de Instagram, que coisa ridícula. Não temos coragem de olhar uns nos olhos dos outros e dizer o que a gente sente, os nossos medos. A gente não tem mais coragem e capacidade de falar um com o outro. A gente já se treme todo, fica envergonhado, para coração, porque nós não conseguimos falar, sabe com quem de verdade? Com Deus. Se você tivesse o hábito de falar com Deus, você teria coragem de falar com seu esposo, com a sua esposa, com seu filho, com sua filha, com seu pai, com sua mãe. É porque nós nos recusamos a falar com Deus, nos recusamos a nos confessar, nos recusamos a comungar de verdade, a ler as Sagradas Escrituras, que nós não conseguimos falar com Deus e nós não conseguimos falar uns com os outros. E a gente vai deixando a nossa vida cair, afundar. Nós escutamos hoje de Jesus. Eu queria convidar aqui cada um, quando chegasse em casa mais tarde, ou durante essa semana, lesse de novo o Evangelho de hoje. Lesse de novo o Evangelho de hoje. E escute Jesus falando para você. Porque é para você que Ele está dizendo. Ele se alegra quando o Pai revela quem Ele é. E nós descobrimos quem é o Pai olhando para Jesus. Ele está dizendo para você: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Não é porque não pesa, é porque eu carrego com você. Jesus carrega a sua família com você, carrega seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, seu filho, sua filha com você. Ele não vai tirar ninguém da sua vida. Deus não dá nada para nós para depois tirar, mas Ele quer transformar, Ele não quer deixar do mesmo jeito. Vocês entendem isso? Mas a gente não vai conseguir enxergar isso se a gente não colocar nos nossos ombros esse fardo de fazer a vontade de Deus nas nossas vidas. Mas, Padre, é pesado, meus irmãos, mas Ele nos ajuda a carregar, e Ele não solta. Quem solta somos nós, sou eu e você. Mas escute Ele falando, é para nós que Ele está falando. A felicidade verdadeira não é o prazer do descanso, é o prazer de carregar o peso de Deus, porque Ele está do nosso lado, nos segurando, junto conosco, esse peso. Que Nossa Senhora nos ajude a perceber a presença de Deus na nossa vida e a nos alegrarmos com ela, carregando esse fardo, não nos deixando ser levados pela carne, pelos desejos mais baixos, mas pelos mais altos, pelo Espírito, subir ao encontro de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.